Oi, pessoal, bom dia. Olá, bom dia. A gente começa o TN1 de hoje com imagens de um confronto na rodovia do Contorno. Roda aí as imagens, nós estamos vendo a rodovia parada nos dois sentidos. Aí um policial afastando os manifestantes. Eles fizeram barricadas ali com sofás, pneus. Aí morador perto da rodovia do Contorno também registra um incêndio nos dois sentidos da via que interrompeu o trânsito hoje de manhã, gerou maior transtorno ali na região. Eles colocaram fogo em pneus, interromperam a pista. A polícia rapidamente chegou, Ingrid. Pois é, na verdade, esse confronto começou... Hoje teve uma operação policial no Morro dos Gama, e aí um jovem foi assassinado. Depois da morte desse jovem, os moradores decidiram manifestar. Desceram, impediram o tráfego, vocês veem aí, né? Colocaram fogo, impedindo a passagem dos veículos nos dois sentidos da rodovia do Contorno. Foram momentos muito tensos. Houve troca de tiros também, de borracha, inclusive, né? Quando a polícia chegou, ela disparou para dispersar os manifestantes, ela usou balas de borracha. Enfim, foi uma manhã tensa para quem precisou passar ali na rodovia do Contorno. A polícia chegando para o reforço. E olha, o repórter Luciano Rosetti está ao vivo na rodovia do Contorno, onde o clima ainda é tenso. Como é que está o clima aí, Luciano? Olha só, George, bom dia, George, Ingrid, amigo do TN. Olha só, o protesto terminou, mas o clima continua tenso aqui na BR-101, rodovia do Contorno, na altura do bairro Mucuri. Por quê? Pedi para o Cícero mostrar para a gente aqui agora, olha só. Essa área aqui está isolada, não passam carros, não passam veículos. Por quê? Tá vendo aquele caninho amarelo ali ao fundo da imagem? Pois é, a polícia acredita que esse caninho amarelo seja um artefato explosivo. Por isso que a área aqui está toda isolada, porque a polícia acredita que aquele caninho amarelo seja um artefato explosivo. Nós, inclusive, estamos aguardando aqui a chegada do esquadrão antibombas para saber se trata mesmo de uma bomba ou não. Por causa disso, o trânsito foi desviado. Pedi para o Cícero mostrar mais uma vez, olha, ó, viaturas da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal desviando o trânsito, né, dos veículos para dentro do bairro Vila Capixaba, que fica bem pertinho aqui de Mucuri, de Cariacica, né? Toda a região aqui da rodovia do Contorno. Agora, por que teve esse protesto? Como vocês mesmos explicaram, né? Por causa da morte de um jovem de 18 anos na manhã de hoje. Ele estava chegando em casa, segundo moradores, quando foi baleado. Esse jovem foi socorrido para o PA de Alto Laje, mas acabou não resistindo aos ferimentos, não resistindo aos tiros e acabou morrendo. Segundo a polícia, existe uma controvérsia nessa história. De acordo com os policiais, de acordo com a polícia militar, esse jovem seria um traficante, mas os moradores da região afirmam categoricamente que não. Ele seria um motoboy, um trabalhador, estava chegando em casa do serviço quando foi atingido por tiros que teriam sido disparados por policiais militares. Mas não teve só isso, né? Teve muita confusão e muito transtorno aqui na região da rodovia do Contorno, né, George e Ingrid? Ô, Luciano falando aí da suspeita de uma bomba, o esquadrão antibomba seguido ali para a rodovia do Contorno. Um amigo do TN relatou o momento de um confronto quando a polícia tenta dispersar os manifestantes. Vamos ouvir. Frente Mucuri aqui, ó. Tocaram fogo em tudo aqui, todas as vias aqui, ó. Tudo parado. Olha o tamanho das pedras lá que jogaram. Helicóptero da Polícia Militar aqui, voando baixinho aqui. Tá feio, parou tudo. Estou fechando todas as vias. E lá, tô fechando a outra via ali principal também agora. Tiro de borracha em todo mundo. Ó, tão atirando também, tô trocando tiro também, ó. Tô jogando pedra, tô revidando aqui contra a galera aqui, ó. Todo mundo aqui se escondendo aqui, quase pra acertar aqui. Olha só, é tiro agora, ó. Vocês imaginam o desespero aí, né, desses motoristas. E um amigo do TN estava lá na hora e também mandou um áudio pra gente dizendo como tudo começou. Vamos ouvir. Os traficantes, eles desceram de arma em punho em plena rodovia do Contorno. Foi morto um dos chefes do tráfico aqui no Morro dos Gama, em Vila Independência, Cariacica. Os traficantes decidiram o toque de recolher, fechando todo o comércio local, inclusive botando fogo na BR-101, aqui próximo da Ceasa, na rodovia do Contorno.
Já houve até confronto com a polícia militar aqui e os traficantes estão andando na rua armados, com metralhadora e pistolas. A gente ouviu aí um amigo do TN dizendo que são traficantes, mas nós também ouvimos os moradores agora há pouco. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a reportagem dizendo que realmente é um morador do bairro que não tem ligação nenhuma com o tráfico, que foi baleado e acabou morto. Então, quer dizer, uma situação complicada hoje cedo ali na rodovia do Contorno, né? Na verdade, também informação contestada pela polícia. A polícia diz que foi durante uma operação que, né, que quem morreu e tinha ligação aí com o crime. Já os moradores afirmam que quem morreu é um jovem que nada tinha a ver e nem, inclusive, passagem pela polícia. Isso de acordo com os moradores. Bom, e agora nós vamos falar do incêndio ao carro da TV Vitória ontem, a resposta do Estado depois da ousadia de bandidos que reagiram com fogo e tiros à operação policial no Complexo da Penha. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é Tainá Lopes. Olá, Tainá. Boa tarde, Ingrid, Georgia, você que nos acompanha aqui no Tribuna Notícias Primeira Edição. Pois é, hoje em coletiva à imprensa, as polícias civil e militar informaram que o caso está sendo investigado, que suspeitos já foram identificados e bem próximos serão presos. Imagens ali ao redor foram solicitadas também em relação ao ataque à imprensa ontem. Mas não foi só isso não. Uma operação que durou mais de 20 horas prendeu pessoas importantes que estavam sendo procuradas pela polícia, associadas a casos que marcou o nosso estado já no início deste ano e no ano passado. Logo mais eu volto com essas informações completas, detalhando como foi essa coletiva e tudo o que aconteceu sobre ela, dando uma resposta a você que nos acompanha aqui no Tribuna Notícias. Ok, Tainá, até já. Bom, e agora imagens de uma perseguição policial em Vila Velha. Roda aí as imagens policial, a guarda municipal estava atrás de um suspeito que fugiu aí de uma abordagem. Esse homem estava com uma sacola nas mãos. Ele segue aí pelas ruas dos bairros Guaranhuns e Novo México. O suspeito estava parado num semáforo quando viu a guarda municipal e saiu em disparada. Então as buscas, olha, esse momento é que ele joga a sacola fora, aí um guarda segue em direção a ele, o outro para, né, para verificar ali o que tem na sacola. Eles encontraram ali, ó, 2 tabletes de maconha, quer dizer, realmente ele estava com esse entorpecente aí na mão. O suspeito segue pela rodovia Darli Santos na tentativa de fugir, enquanto isso o guarda estava atrás dele. A gente vê aí que os guardas estavam em alta velocidade, seguindo pela rodovia, entre os carros, já fim de tarde. Aí o suspeito abandona a moto e o guarda para também para seguir, ó, mostra a arma para ele, mas ele entra aí no mato e não sei se conseguiu prender. Daqui a pouquinho, Ingrid, a repórter Keila vai contar pra gente como foi o desfecho aí dessa história. A Guarda Municipal de Vila Velha tem feito um ótimo trabalho, né? Inclusive tem registrado esse trabalho. A gente, né, fala da astúcia também, porque um continuou a perseguição e o outro parou para fazer o flagrante, né? Para ver por que ele tinha dispensado. E aí o resultado, maconha. Um motorista de aplicativo foi feito refém por assaltantes em Vila Velha e obrigado a seguir com eles até um posto de combustível em Vitória. No local, o vigia também foi rendido enquanto os criminosos tentavam roubar dinheiro do caixa eletrônico dentro da loja de conveniência. O caixa eletrônico ficou parcialmente destruído. Apesar do aspecto de destruição, os criminosos não conseguiram ter acesso ao dinheiro. Esta tentativa de arrombamento foi desdobramento de um outro crime ocorrido momentos antes. Informações da Polícia Militar dão conta que o motorista de aplicativo recebeu uma chamada às 2h30 da manhã. O passageiro estava na Ilha do Príncipe, em Vitória, e ia para o bairro Nova América, em Vila Velha. Viagem feita, o motorista deixava o bairro Nova América quando foi surpreendido por um outro homem que anunciou o assalto. Durante a abordagem, este suspeito pediu para que o motorista ficasse tranquilo, que ele só queria fazer um corre. Este corre era ir até o bairro Divino Espírito Santo, também em Vila Velha, pegar mais 2 comparsas e vir até esse posto de combustíveis, que fica na reta do antigo aeroporto em Vitória. No posto, os criminosos obrigaram o vigia a abrir a loja de conveniência para terem acesso ao caixa eletrônico do Banestes. Tentaram, sem sucesso, violar o caixa. Com medo de serem presos, voltaram para o carro e abandonaram o local. Em Vila Velha, na estrada do DIC, para não perderem a viagem, deixaram o motorista de aplicativo e levaram o carro e os pertences pessoais dele. Pois é, em relação a esse caso, a polícia respondeu apenas que não teve acesso à ocorrência.
Agora, pessoal, olha só essa história. Uma professora que estava desaparecida desde o último domingo em São Mateus, no norte do estado, foi encontrada morta às margens da BR-101. O corpo de Regiane Pereira, de 40 anos, estava em meio a uma plantação de eucalipto. Ela desapareceu depois de ser deixada pelo marido na porta da igreja, onde participaria de um culto. O corpo foi encontrado na madrugada de ontem com sinais de estrangulamento. Havia hematomas na região do pescoço. A família da vítima não tem ideia do que teria motivado o crime. A polícia investiga o caso. Regiane deixa uma filha de 3 anos. O corpo da professora está sendo velado na capela mortuária de São Mateus. Agora voltamos a falar do clima tenso durante uma operação da PM no Morro dos Gama, em Cariacica. Quem tem os detalhes ao vivo é Luciano Rosetti. Boa tarde, Luciano. Voltamos com você. Luciano aí se posicionando para o vivo. Entrada ao vivo é sempre assim, né? Voltamos com você. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, George. O clima continua meio tenso aqui, porque o que acontece? Essa área isolada aqui, o protesto já acabou, a gente mostrou agora há pouco, mas essa área está isolada por causa daquele caninho amarelo que o Cícero está mostrando no detalhe. Segundo a Polícia Militar, esse caninho amarelo seria um artefato explosivo. É por isso que a área está toda isolada aqui pela Polícia Militar, porque eles acreditam que esse caninho amarelo trata-se de um artefato explosivo. A gente está aguardando aqui a chegada do esquadrão antibombas, que vai definir realmente se trata de uma bomba ou não. Por enquanto, com a área isolada, a gente mostra ali que o trânsito está sendo desviado para dentro do bairro Vila Capixaba, aqui em Cariacica, que fica pertinho, do ladinho de Mucuri. A Polícia Rodoviária Federal está fazendo suporte, o desvio do trânsito, eles estão sendo auxiliados pela Polícia Militar também. Está todo mundo aqui trabalhando junto para que nada de ruim, nada de pior aconteça, né? Porque hoje o clima de manhã foi muito complicado, muito tenso aqui na região. Segundo o que a gente já mostrou aqui no jornal, a gente está acompanhando esse caso aqui no TN, houve um assassinato, a morte de um jovem de 18 anos, hoje cedo aqui no bairro Mucuri. Segundo moradores, ele estava chegando em casa, ele era motoboy, né, junto com a moto dele, estava chegando em casa quando foi atingido por tiros que teriam sido disparados pela Polícia Militar. Já a Polícia Militar enviou uma nota dizendo que estava fazendo um patrulhamento de rotina aqui na região, quando foi recebida a tiros por criminosos daqui do bairro Mucuri. E esse jovem seria um traficante, teria envolvimento com tráfico de drogas. Com ele foram encontradas munições e uma arma, né, de fogo calibre 38, um revólver calibre 38. Ele foi socorrido para o PA de Alto Laje, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Já a versão dos moradores é completamente diferente. Eles falam que ele era um trabalhador, né, um motoboy, estava chegando em casa do trabalho quando foi baleado na porta da casa dele. Quem esteve hoje aqui mais cedo foi o repórter Vinícius Rangel. Ele dá mais detalhes para a gente a partir de agora na reportagem que ele fez. Vamos ver. A BR-101 está completamente fechada no sentido serra. Do outro lado aqui, como a gente pode ver, a polícia está colocando os moradores para entrar dentro do bairro. Estão expulsando os moradores aqui da manifestação. O helicóptero da PM a todo momento fica aqui em cima da gente para tentar também dispersar essa multidão. Olha só, a poeira que o helicóptero está provocando para poder dispersar as pessoas desse movimento aqui. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros acabou de chegar aqui, estão se preparando para poder combater as chamas aqui, ó. A gente pode ver esses bombeiros já com as mangueiras ligadas, apagando o fogo aqui da manifestação que aconteceu agora há pouco. Do outro lado, a polícia continua fazendo rondas ali pela região, monitorando quem tenta provocar novamente conflitos aqui na rodovia. O protesto hoje é em reação ao que está acontecendo? É uma morte de um inocente. Chegaram hoje no bairro da gente, todos esvoroçados. O menino estava chegando em casa, você está entendendo? Um trabalhador, um menino de 18 anos. Ele parou como eles pediram, deram 2 tiros no meio dos peitos dele, 4, não sei, mataram ele. Inocentemente, estão aqui dando tiro em nós, pelos nossos direitos. O menino não deve nada e nós vamos provar que ele não deve. Ele não tem passagem nenhuma. Deram um monte de tiro nele sem ele fazer nada. Foi dentro do bairro isso? Em frente à casa dele. Em frente à casa dele. Amanhã. Hoje, em frente à casa dele. Fizeram isso. Você tá entendendo? Eles estão dando tiro. Tem uma menina ali que tá com o pescoço todo roxo. Entendeu? Gás de pimenta na gente. Entendeu? Criança tem aqui. Ó, por quê? Precisa disso? Aqui não tem bandido, não. Tiraram ele do chão, colocaram dentro da viatura e até agora ninguém sabe onde que está o corpo. Eles estão com a arma, o policial que deu tiro nele está com a arma falando
alegando que ele estava com a arma e ele estava em 2, sendo que ele estava em 1. E o menino trabalha, eu conheço o menino desde criança, eu sou criado junto com ele trabalha junto com a gente. E não precisava de fazer isso, porque ele já estava abordado. Eles deram tiro nele a sangue frio. Ele não precisava de ter feito isso. Ele botou a mão no rosto dele e falou bem assim, não faz isso não. Não faz isso não. O policial foi e deu mais 2 tiros no menino. Covardemente. Se você ver o local da perícia lá, você vai entender, porque não tem... Tipo assim, se tivesse um garupa, provavelmente o garupa teria sido baleado, porque o tiro que ele deu foi de baixo para cima. Não foi de cima para baixo. Se fosse de cima para baixo, ele caía e o garupa podia correr, não, mas foi de baixo para cima. Trabalhador como qualquer um, como eu. Inclusive ele foi comigo hoje na porta do meu serviço, me acompanhando. Aí me ligaram falando que ele tinha sido baleado, 3 tiros na cabeça que os policiais deu nele. É meu primo, trabalha fazendo cordão, vende cordão, banha cordão. Vende canga, capinha de celular, rapaz. O que eu fiquei sabendo foi uma perseguição, quando mandou levantar o capacete já deram na cabeça dele já, filho. Pois é, a gente acabou de ver aí, infelizmente, né, a controvérsia, né, sobre esse caso. Infelizmente, esse jovem de 18 anos acabou falecendo nesse confronto com a polícia, né? E só reforçando as palavras dos moradores, como o Vinícius ouviu, né, os ouviu na reportagem, na matéria dele, trata-se de um trabalhador, né? Segundo os moradores, esse jovem de 18 anos seria um trabalhador, ele trabalharia vendendo produtos, né, e também como motoboy. Ele estava chegando em casa no momento em que o confronto começou, o tiroteio começou, mas segundo a polícia, com ele foram encontrados, né, um revólver calibre 38 e também 5 munições. Ele chegou a ser socorrido para o PA de Autolagem, mas acabou não resistindo aos ferimentos. A gente continua aqui de prontidão, aguardando o esquadrão antibomba. Vou pedir para o Cícero mostrar só mais uma vez por que a área está isolada aqui na região. Tá vendo ali, ó? Pedir para ele fechar a imagem mais uma vez naquele caninho amarelo ali. Aquele caninho amarelo, segundo a polícia, né, seria um artefato explosivo. Então a gente continua aqui. A área continua isolada, o trânsito continua impedido aqui na região, está sendo todo desviado para o bairro Vila Capixaba, que fica aqui do ladinho, aqui pertinho de Mucuri, e nós estamos aguardando o esquadrão antibombas para saber se esse artefato explosivo de fato é uma bomba ou não. Daqui a pouquinho eu volto a chamar vocês. George e Ingrid. Valeu, Luciano. Obrigado, Ingrid. A gente gostaria de mostrar para o pessoal que está em casa o início de todo esse movimento. Roda as imagens aí, o momento em que os moradores fizeram uma barricada e a polícia chega exatamente para tirar isso daí. Essa imagem é de um amigo do TN que mandou. O policial atira nos manifestantes que já estavam colocando fogo ali naqueles pneus, quer dizer, na entrada do bairro, e do outro lado, na rodovia, eles já tinham colocado fogo nessas barricadas. Então, quer dizer, esse é o momento inicial aí, essa imagem, uma imagem muito forte que mostra aí as pessoas parando, a polícia chegando e o momento em que essas pessoas foram expulsas dali, né? Para elas saírem daquele lugar. Lembrando que toda essa confusão começou por volta das 7 horas da manhã, durante uma operação da Polícia Militar lá no Morro dos Gama, que terminou na morte de um jovem. A gente ouviu aí durante a reportagem do Vinícius, os moradores revoltadíssimos, dizendo que o jovem morto não tem envolvimento com crime de jeito nenhum, seria inocente. Já a Polícia Militar diz que ele tem envolvimento com crime, que com ele tinha um revólver calibre 38, 5 munições e uma motocicleta com restrição de furto e roubo. Veio depois dessa imagem, a gente tem uma outra imagem que mostra, né, a ação do Corpo de Bombeiros, a gente mostra também o reforço da polícia chegando aí, ó, essa imagem já apagando fogo, lá atrás a gente vê, né, uma grande fumaça, estava uma fumaça escura, agora uma fumaça branca, o Corpo de Bombeiros acionado, chegando aí minutos depois, o helicóptero também dando apoio aí, e tem essa informação agora de que pode ter uma bomba, aquele artefato ali amarelo, né, que o Luciano Rossetti falou agora há pouco, pode ser uma bomba, estão aguardando a chegada do esquadrão antibombas e a gente volta a qualquer momento para falar sobre esse assunto. Mesmo porque a gente percebe aí, ó, que os motoristas parados ali sem entender direito o que estava acontecendo, né? Porque os manifestantes desceram e fecharam as 2 pistas da rodovia do contorno. A polícia chegou, foi acionada, quer dizer, mas os motoristas, a gente vê aí, caminhoneiros, passageiros dentro dos ônibus sem entender nada do que estava acontecendo. Quer dizer, uma manhã muito tensa ali naquela região. Bom, e agora nós vamos falar de um idoso que nasceu de novo.
Aos 95 anos, ele foi atingido por uma bala perdida na cabeça, enquanto tomava sol na varanda de casa. Na rua em frente à casa dele, uma adolescente era vítima de assalto quando um homem desceu de um carro e atirou contra os criminosos. Um dos disparos acertou o idoso, que passa bem. Passos e gestos lentos e corpo franzino de um homem que tem quase 100 anos de idade. Esse senhor, que está com 95 anos, é ainda lúcido e ontem passou por um grande susto. Foi atingido de raspão na cabeça por um tiro dentro da própria casa. Eu passei um sufoco danado. Pensei que ia acontecer pior, mas tinha muita fé em Deus. O aposentado estava sentado aqui, como faz todas as manhãs, tomando sol. De repente, ao olhar a rua, ele se depara com um assalto que está acontecendo lá. Uma jovem é atacada por 2 homens em uma moto. Uma pessoa da rua acaba disparando e há uma troca de tiros ali. Um dos disparos acaba acertando o vidro da varanda na posição em que estava o aposentado. E, por sorte, nesse exato momento, ele se distrai e vira a cabeça para o lado direito. Sorte ou benção, porque foi nessa hora que o tiro passou de raspão na nuca. Acertou aqui a cadeira, ó, e acabou ricocheteando, pegando de novo aqui na parede. Olha a marca lá. O chumbinho foi encontrado aqui dentro pelos moradores e entregue por eles à polícia. O aposentado foi socorrido imediatamente para o hospital. Fiquei tremendo. Tremendo e quando eu vi, já me falaram que o papai foi ferido e pronto. Aí ele estava ferido e eu já corri para o hospital com ele. Esse morador também presenciou o assalto e viu o momento dos disparos. Ele é neto do aposentado de 95 anos, que quase foi atingido. Mas antes de saber o que aconteceu com o avô, viu os 2 ladrões serem baleados por um homem que saltou de um carro ainda em movimento para atirar. Quando eu fui guardar o carro, entendeu? Que eu ia dar carona à minha amiga, entendeu? Aí eu peguei, vim guardar o carro para pegar a moto, eu vi ela gritando. Aí quando eu corri para socorrer ela, que eu fui ver, tinha um motorista parado do outro lado da pista, né, e o outro agarrado na bolsa dela. Aí foi que eu gritei, ajudei ela, aí passou um carro na hora, que eu não sei quem é, ele desceu do carro e meteu bala no cara. Aí, e depois pegou e sumiu também. Eu não sei quem é o cara, não sei nada. Um dos assaltantes foi baleado no ombro e acabou preso. É Pedro Henrique Farias de Souza, de 18 anos. O outro assaltante conseguiu fugir. Eles estavam em uma moto roubada e usavam um revólver de brinquedo. Pedro, inclusive, já tem registro criminal por receptação e roubo. Já o atirador seria um sargento reformado da Polícia Militar que se apresentou às viaturas que foram atender a ocorrência. Para o senhorzinho de 95 anos, vai ficar na memória as marcas do que aconteceu ontem. A filha dele agora está com medo de deixar o pai tomar sol na varanda. Agora não vai ficar tomando sol ali mais não. Tá com medo. Tá, não dá não. A que ponto essa violência chega, né? A Polícia Militar informou que realiza cercos táticos e operações no bairro Jardim Marilândia, além do patrulhamento preventivo. Quem tiver informação do bandido que fugiu, deve ligar 181. Um dia depois do ataque audacioso de bandidos que colocaram fogo num carro da TV Vitória e desafiaram as autoridades, o Estado responde. A repórter Tainá Lopes acompanhou uma entrevista coletiva e tem ao vivo todos os detalhes pra gente. Boa tarde, Tainá. Foi isso mesmo, Ingrid. Boa tarde novamente. Teve uma coletiva hoje cedo, né, onde foram passadas algumas informações em relação a esse caso do ataque contra a imprensa. De acordo com a Polícia Civil, esse caso está sendo investigado. Imagens ali ao redor, em comércios, casas da região foram solicitadas. 3 suspeitos foram identificados, né, mas a polícia não passou mais informações para não atrapalhar as investigações. Só diz que em breve vai dar uma resposta à sociedade em relação a este caso. Durante essa coletiva, né, a gente descobriu que de ontem para hoje as polícias civil e militar trabalharam cerca de 20 horas em uma operação nos morros que complementam um complexo da Penha. Esta operação que resultou na prisão de 19 pessoas, 19 nomes que estavam aí na lista da polícia. A polícia já estava no rastro dessas pessoas, pessoas que estão envolvidas com ataques graves que aconteceram na Grande Vitória. Eu destaquei alguns
alguns nomes que a polícia também destacou, né? Enfatizando que essas pessoas são as mais importantes dessa apreensão, porque tem um papel significativo nesses ataques. Nós vamos conhecer esses nomes e relembrar esses ataques em uma reportagem que eu preparei para vocês entenderem melhor como foi esse trabalho da polícia. Entre os detidos, estes foram destacados pela polícia. Cleiton Gomes, gerente do Complexo da Penha. Marcos Antônio de Souza, conhecido como Damião, é apontado como o autor do disparo que matou Pamela Soares, que estava grávida no bairro Gurijica, em Vitória, em agosto do ano passado. Robson da Vitória e Wesley Andrade, o Peixinho, são apontados como participantes das ações de incêndio a ônibus em Nova Almeida, na Serra, e ao ataque à empresa de alimentação em Alto Laje, Cariacica. Foi um duro golpe no crime organizado, no tráfico de drogas, né? E também no sentido de manter a paz naquele complexo onde tem pessoas que vivem, pessoas de bem, pessoas que têm a sua dignidade. A ação hoje da Polícia Civil e da Polícia Militar foi exitosa. Com as prisões que nós fizemos, tiramos armamento, prendemos pessoas importantes na cadeia do crime. Durante a operação, armas de grosso calibre, drogas e materiais para preparo e embalo foram apreendidos. Além de equipamentos eletrônicos, os celulares, computadores e iPads estavam com Dario Andrade de Oliveira, especialista em desbloquear equipamentos. Ele era o maior receptador de produtos eletrônicos aqui da Grande Vitória. Ele tinha ligação direta com os traficantes do Complexo da Penha e receptava todos os aparelhos que eram objeto de furto e roubo pela organização criminosa. As operações seguem em busca da captura de outros suspeitos, inclusive os responsáveis pelo ataque contra a imprensa. Não ficará impune. Teremos outra operação de tal magnitude ou maior do que houve na data de ontem. Bom, além disso tudo que a gente já ouviu sobre o trabalho da polícia, que foi um belo trabalho realizado, realmente nomes que a gente esperava que realmente fossem presos, né? Uma resposta à sociedade nessas 20 horas de trabalho, prender essas pessoas responsáveis por ataques tão graves da Grande Vitória. Só que antes dessa coletiva, eu fiz questão de ir até o bairro, ali na região do Bonfim, na região dos morros que completam, né, o Complexo da Penha, para ouvir a situação dos moradores. A gente foi no Hospital Universitário, a gente caminhou pela rua onde aconteceu a questão do incêndio no carro da TV Vitória ontem, conversamos com comerciantes e olha, em terra onde a insegurança reina, é complicado você conseguir ouvir alguém mesmo que tenha coragem para falar sobre a violência, uma vez que é refém dela todos os dias. Mas nós conseguimos ouvir algumas pessoas e os relatos são mesmo preocupantes. Pessoas que vivem num local onde não há segurança, onde não podem dormir tranquilamente porque o barulho dos tiros incomoda a noite inteira. Acompanhe a reportagem. Em lugar onde a insegurança reina, é muito difícil achar alguém que queira tocar no assunto. Mudei pra cá esses dias, não sei de nada aqui. Eu não tava aqui não. Eu vou que eu tô atrasada, eu tenho consulta. Um complexo que vive intensamente a guerra do tráfico só poderia ter como resultado uma população que se acostuma a conviver com medo. As palavras são de uma pessoa que vive no bairro Bonfim e que há dias não dorme em paz. O barulho dos tiros não permite. Fogo, tiroteio, mortes, entendeu? Também. Tudo ali a gente vive terror. Quem trabalha na região também sabe dos riscos. Pior, não vê nada sendo feito para mudar a ótica do inseguro. Qualquer momento pode acontecer alguma coisa, a gente nunca passou por isso, graças a Deus, mas pode acontecer e vai acontecer e nada vai ser impedido. No final da manhã de ontem, enquanto a polícia realizava uma operação na região, fomos nós, a imprensa, o alvo dos criminosos. O carro da TV Vitória estava estacionado ao pé do Morro do Bonfim. Equipes da emissora trabalhavam na delegacia patrimonial, muito perto do local onde estava o carro. O veículo foi incendiado. A polícia precisa dar um desfecho para isso, né? Ninguém toca fogo num carro no meio da cidade e isso fica impune. Alguém precisa dar um esclarecimento. A região cercada por morros que vivem em conflito também já fez vítimas de bala perdida. Foi em junho do ano passado. Nilson, de 59 anos, estava aguardando consulta no hospital universitário quando um tiro de raspão
atingiu a perna dele. Essa bala aí caiu, bateu na minha perna e ficou no chão caída. Eu dei um grito, gente, que foi isso aqui? Quando eu fui ver, minha perna estava ardendo, né? Muito perigoso. Por isso que ser comigo, com qualquer um, né? A gente sabe dos trabalhos da Polícia Civil e Militar, mas a gente tenta entender o que ainda falta para poder fazer com que a gente não tenha que vir aqui à frente desta câmera, nesse telejornal, para trazer tantas notícias tristes, tantas histórias de pessoas que são vítimas da violência em locais tão impróprios. Pensa bem, estava se consultando, a mulher grávida foi morta dentro de casa. Até quando, né? Essa é a pergunta que fica. Até quando nós vamos ter que lidar com a insegurança e simplesmente viver reféns dela? Eu volto no estúdio com vocês. São perguntas que ficam, né? Pois é, mas a resposta é simples. Colocar segurança e agir do lado social. Resta as pessoas que a gente coloca no poder agir. Só isso. Pois é, e o nosso papel é esse e nós vamos continuar com ele, que é dar voz a você, sempre. E agora nós voltamos a falar sobre o clima tenso durante a operação da PM no Morro dos Gama, em Cariacica. Quem está na região é Luciano Rosetti. Como é que está o clima nesse momento, Luciano? Isso mesmo, Ingrid, George, amigo do TN, o esquadrão antibombas acabou de chegar. Pedir para o nosso amigo Cícero Delfino mostrar aqui ao vivo para a gente aqui, ó, eles estão se preparando. Eles estão até pedindo para a gente se afastar aqui um pouquinho, porque realmente a região é perigosa, a área é perigosa. Eles pedem que nós fiquemos a 10 metros da viatura e a situação aqui está muito complicada, né? Eles estão se preparando ali, colocando as roupas especiais, todo o equipamento. Eles chegaram há mais ou menos uns 5 minutos, acabaram de chegar. São todos esses policiais aí que estão vestidos de preto. Eles estão preparando os equipamentos, ali tem um escudo já preparado, porque existe a suspeita de um artefato explosivo estar na área isolada que nós mostramos agora há pouco, né? A área foi isolada, os veículos não estão passando, os carros não estão passando. E a gente está mostrando aqui ao vivo para vocês, Ingrid, George, amigo do TN, toda a situação que está ocorrendo aqui no bairro Mucuri, aqui na BR-101, na rodovia do Contorno, né? São equipamentos bem específicos, eles estão se preparando aí com capacetes, com escudos. É um equipamento especial porque é uma tropa especial, né? O esquadrão antibomba, porque a polícia militar suspeita de que um artefato explosivo esteja no meio da BR, né? No local onde foi realizado o protesto hoje pela manhã. Protesto esse, né? Por causa da morte de um jovem de 18 anos em frente à casa dele. Esse jovem foi assassinado em frente à casa dele. Segundo os moradores da região, né, trata-se de um rapaz trabalhador, um rapaz sério, que trabalhava como motoboy, né, ou então vendendo produtos, né, seria uma pessoa trabalhadora que foi assassinada, né, durante um confronto entre policiais e traficantes daqui da região. Já a Polícia Militar disse que revidou quando eles foram alvejados, né, quando os traficantes atiraram contra eles, né? Então tudo isso aconteceu hoje pela manhã, houve um protesto muito grande aqui, fechou a rodovia. A gente viu na matéria do Vinícius Rangel mais cedo, né, aqui no TN, que os moradores ficaram todos revoltados com a situação por causa da morte desse jovem, né? Ele chegou a ser socorrido para o PA de Autolage, mas acabou não resistindo aos ferimentos. E no detalhe aí, a gente vê agora, né, a área isolada, o Cícero está mostrando aí, e também toda a preparação dos policiais da equipe especializada da Polícia Militar, o esquadrão antibombas. A gente vê aí um dos policiais, né, vestindo uma roupa especial, toda acolchoada, claro, para garantir toda a proteção dele. Eles já pegaram capacetes, escudos, e a situação está bastante tensa, nervosa. Eles pediram para que a gente ficasse cerca de 10 metros da viatura e ainda mais distante do local da área isolada, porque realmente pode se tratar de uma bomba, né, um artefato explosivo. Existe a suspeita para isso. E existe muita gente aqui que está no horário do almoço, pedi para o Cícero mostrar aqui agora, o pessoal acompanhando aqui, das empresas daqui do entorno, aqui na região, muita gente apreensiva, nervosa, o trânsito sendo desviado para o bairro Vila Capixaba. A área está completamente isolada, eles pedem de novo que a gente fique mais afastado aqui da região. Está todo mundo aqui tenso, nervoso, preocupado, né, de ser uma bomba mesmo. Mas isso a gente vai saber agora nos próximos momentos, né, nos próximos minutos. É um esquadrão especializado, antibombas da Cimesp, e eles estão se preparando aqui agora. Existe, claro, toda uma operação, toda uma cautela, né, porque a situação é bastante complicada mesmo. Cícero está mostrando aí nos detalhes toda a preparação dos militares,
né, o protesto já acabou, só lembrando que o protesto já acabou. Existe ainda um pouquinho de fumaça, um pouquinho de fogo ali na área isolada, o que pode até representar um certo perigo, né, para todos que estão aqui. Aqui existem muitas empresas, geralmente são empresas voltadas para a área veicular, né, são muitas oficinas, lojas de peças, tudo isso aqui fica no entorno aqui de Mucuri, daqui da BR-101, na rodovia do Contorno, fica tudo aqui no entorno mesmo, e nós estamos mostrando ao vivo aqui a preparação do esquadrão especializado da CIMESP, que é o esquadrão antibombas. Eles estão quase terminando de se preparar, né? Tem ali 2 policiais que estão, né, eles estão se preparando ali, né, com todo o equipamento possível. Sim, Jorge, estou ouvindo você, pode falar. Luciano, havia informação de que os moradores tinham ido lá para dentro do bairro fazer o protesto. Essa informação é correta? Olha, Jorge, só para responder a sua pergunta, essa informação não chegou para a gente, né? O que a gente está sabendo até agora é que o protesto acabou, os moradores estavam naquela área ali que foi isolada pela Polícia Militar, né? A Polícia Rodoviária Federal também está participando aqui do isolamento da área, mas a informação que nós temos, por enquanto, é que o protesto terminou. Embora exista uma grande revolta dos moradores, embora exista, né, um grande alvoroço, um tumulto, né? E toda a revolta que se deve, claro, né, aos moradores que perderam, né, um jovem de 18 anos que morava no bairro Mucuri, região conhecida como Morro dos Gama, embora exista toda essa revolta, mas a informação que nós temos por hora é de que o protesto terminou. O único clima de tensão que fica é com relação àquele artefato ali, e os policiais estão terminando de se preparar, né? Uma roupa toda cheia de proteção, toda, né, para proteger mesmo, né, o militar, porque vai que é uma bomba, né? E se explodir, né, Deus me livre, né? Mas nós estamos torcendo aqui para que nada de pior aconteça. Mas se existe a suspeita, né, a Polícia Militar, que é especializada nesses trabalhos, né, eles acabaram acionando o esquadrão especializado antibombas. A gente está mostrando aqui a preparação toda aqui do militar, né? Eles se dispuseram a falar com a imprensa, não agora, mas depois de todo o procedimento. Todas as pessoas aqui estão bastante nervosas, estão aqui, ó, sendo orientadas a não passarem, né, junto conosco. Nós estamos aqui a 10 metros da viatura, as pessoas não estão podendo passar, a imprensa está toda aqui acompanhando. Vários trabalhadores aqui de empresas que ficam no entorno, como eu disse agora há pouco, né, são empresas voltadas para a área veicular, né, são oficinas, lojas de peças, né, existe autoelétrica, automecânica, peças, acessórios, tudo isso realmente faz parte aqui do comércio do entorno aqui na região. Existem muitos bairros aqui, como a gente citou agora há pouco, né, o Morro dos Gama, que fica no bairro Mucuri, também tem Vila Capixaba, para onde o trânsito está sendo desviado, então existe todo um clima de tensão. Oi, Jorge, pode perguntar. Estou ouvindo. Existe alguma informação, por exemplo, se isso realmente for um artefato, uma banana de dinamite, se ela foi jogada ali depois que o fogo foi apagado ou ela foi colocada ali junto aos pneus? Olha, essa é uma pergunta boa. A gente estava conversando aqui com os policiais agora há pouco e de onde surgiu essa suspeita de ser um artefato explosivo? Porque, se a gente reparar bem, é um caninho amarelo que está praticamente intacto. E do outro lado, aqui não dá para ver, né? Mas olhando do outro lado, existem uns fios, né? Alguns fios conectados, que estariam conectados a esse suposto artefato explosivo. Daí veio a suspeita da Polícia Militar, eles não quiseram mexer, né? Muito provavelmente deve ter sido colocado após o protesto, né? Porque, segundo a polícia, esse protesto teria sido organizado por traficantes. Os moradores negam essa afirmação da polícia, só lembrando, mas em nota a polícia disse que esse protesto foi organizado por, né, traficantes daqui da região. Então, esse artefato, muito possivelmente, deve ter sido colocado após o protesto, né? A gente vê que tem muita fumaça ainda ali na região, né? Sai bastante fumaça, tem até alguns focos, né, de fogo, alguns focos de chama aparecendo, né? Então o que aumenta ainda mais o perigo. A gente vê que o policial militar agora, pedi para o Cícero mostrar ali, ele está acabando de colocar toda a sua proteção, né? Ele está colocando o capacete ali, os outros militares estão apertando bem, né, afivelando muito bem. Nós acabamos de acompanhar ele colocando toda a roupa, né? Daqui a pouquinho ele vai se dirigir ao local em que a área está isolada. Nós estávamos mais perto, né, mas por orientação de segurança da Polícia Militar, a gente teve que se afastar um pouquinho, né? São imagens ao vivo, todo mundo aqui está tenso, nervoso, apreensivo, né, desse artefato, desse suposto artefato explosivo, né, ser confirmado. Se for, acho que eles vão, né, detonar aqui no local mesmo, então levar para um local seguro. Mas caso não seja, que a nossa expectativa, né, porque o trânsito aqui foi todo desviado, né, existe um transtorno muito grande aqui,
a gente torce realmente que a polícia consiga fazer todo o trabalho para garantir a segurança deles e de todos os moradores e nós também da imprensa. Então nós estamos aguardando aqui com grande expectativa. Sim, Jorge, pode perguntar, estou ouvindo. Ô, Luciano, a gente vê aí que é um processo bem demorado, né? Eles acabaram de colocar aí essa proteção na cabeça do policial, agora estão retornando com essa proteção. Já tem mais ou menos quanto tempo que o batalhão de antibomba chegou aí e está fazendo esse trabalho? Olha, tem uns 10 minutos mais ou menos que eles chegaram, né? Eles chegaram nessa viatura da CIMESP, eles foram acionados pelos policiais militares que estavam atendendo a ocorrência do protesto, né? Em decorrência também, né? O protesto foi em decorrência de uma ação da Polícia Militar no bairro, uma ação preventiva, segundo a própria nota da Polícia Militar, então eles estão aqui de prontidão mais ou menos há uns 10 minutos. E está todo mundo acompanhando aqui, ó. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, né, a imprensa, moradores, comerciantes, trabalhadores daqui da região. Né, enquanto o policial se ajeita, põe a proteção dele, a armadura dele, a roupa especial, a gente vai acompanhando todo o clima de tensão e nervosismo que existe aqui. Parece que ele está quase acabando. Vamos mostrar ali, Cícero? Ele está quase acabando, está terminando de colocar o capacete, está testando ali, fazendo movimentos, né, para cima, para baixo, para os lados. Eles estão terminando de afivelar as roupas, né? A gente vê que é um trabalho bastante específico, né? E a gente está acompanhando aqui todo o processo, todo o procedimento. Existem armamentos específicos ali, um escudo, né? É um processo bastante demorado. Caso vocês tenham alguma pergunta, pode fazer que a gente vai respondendo aqui. Ok, Luciano, daqui a pouquinho a gente volta com você. Quando ele já estiver indo para lá, por favor, chame a gente, que a gente volta a falar novamente aí, ok? Daqui a pouquinho a gente volta. Pode chamar que a gente entra a qualquer momento com você ao vivo, tá, Luciano? Bom, agora o flagrante de uma perseguição na região da Avenida Darli Santos, em Vila Velha. A guarda suspeitou da atitude de um motociclista que, na fuga, dispensou uma sacola com droga. As imagens mostram o exato momento da perseguição pelas ruas dos bairros Guaranhus e Novo México. Tudo teve início nas proximidades da rodovia Darli Santos. A perseguição teve início aqui neste ponto. O suspeito estava parado aqui neste semáforo, mas ao avistar a viatura da Guarda Municipal, avançou o sinal vermelho. A partir deste momento, deu-se início às buscas. Durante a perseguição, o suspeito jogou uma sacola. Dentro da embalagem estavam 2 tabletes de maconha que foram apreendidos pelos agentes. A perseguição continuou por cerca de 3 minutos. Em um determinado momento, os agentes se aproximam e dão ordem de parada, mas o suspeito insiste na fuga. A gente decidiu verificar aí qual a situação por ele ter furado, né, para fazer o auto de infração. Ele não respeitou a ordem de parada e começou a se evadir. Após percorrer várias ruas, o suspeito volta para a região da rodovia Darli Santos, abandona a moto e entra na vegetação. Ele não foi localizado. Vai, parou! Foi feito buscas no matagal que ele entrou, mas sem sucesso. Pois é, o suspeito ainda não foi detido. Um professor da UFES teve o carro incendiado depois de atropelar uma vendedora em São Mateus, no norte do estado. O acidente aconteceu na entrada de acesso a Guriri. Grace Kelly Gonçalves, de 29 anos, voltava de moto do trabalho quando foi atingida pelo carro do professor. Ela foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas ficaram revoltadas, porque o condutor fugiu sem prestar socorro. No carro dele havia uma garrafa de bebida. As fotos foram feitas por moradores da região que colocaram fogo no veículo. O professor disse que só saiu do local porque sabia que uma ambulância estava a caminho e teve medo de ser linchado. Ele não disse se bebeu. A UFES não se pronunciou sobre o assunto. Bom, vamos voltar a falar sobre o clima tenso. O Luciano está lá na região, né, do contorno, onde o esquadrão antibombas chegou lá. O policial estava se colocando a roupa especial para tentar ver se o que tem ali é realmente um artefato. Luciano, voltamos com você. Obrigado, Jorge. Olha, no momento que ele está, a gente voltou na hora certa, no momento que ele está vindo ali, ó, o policial especializado, né, com a roupa
toda cheia de proteções, né, contra bombas. Ele está vindo agora, está recebendo as últimas orientações do outro militar que compõe a equipe do esquadrão antibombas. Eu vou pedir para o Cícero mostrar ali a imagem fechadinha. Olha só como é que é o aspecto. Nós estamos do outro lado agora, né? Na entrada do vivo anterior, estávamos do outro lado. Agora nós estamos desse lado aqui, que é o lado do procedimento que será realizado. São canos amarelos, né? Uns caninhos amarelos e com alguns fios conectados. Então a polícia suspeita que seja um artefato explosivo. O policial está vindo agora com a sua roupa de proteção. Ele já ultrapassou a área isolada, né, o isolamento da área, que foi toda isolada aqui na região, aqui na lateral da BR-101, aqui na rodovia do Contorno. Ele está chegando próximo ao local onde foi colocado, né, fogo em pneus, né, e tudo mais. Ele se aproxima com bastante cuidado. Existe todo um procedimento de segurança. Ele se aproxima daquele objeto amarelo, né, que a gente está mostrando agora no detalhe da imagem. Ele observa com atenção. O que chamou a atenção? Repito, o que chamou a atenção da Polícia Militar quando se deparou com esse objeto? É porque são canos amarelos, né? Um caninho amarelo, ou então canos amarelos, que têm fios conectados a esses canos. Então isso chamou a atenção, porque provavelmente esses canos devem ter sido colocados após o protesto, né? A gente vê que a área aqui está toda queimada, né? Pneus queimados. Ele se aproxima agora com cuidado, verifica ali um equipamento, ele está todo cheio de proteção. A gente acompanhou agora há pouco ele colocando a roupa, colocando o capacete também, né, fazendo uso do escudo. A Polícia Militar agora pede para que a gente se afaste um pouquinho, porque realmente é um pouquinho perigoso, né, muito perigoso. Existe uma certa distância de segurança que nós devemos manter, né? Eles estão orientando aqui, então a gente vai acatar a orientação da polícia, que é a melhor para a gente mesmo, né? Eles estão cercando essa área aqui para que nenhum morador ou comerciante da região se aproxime do local. Então a gente está mostrando ali ao vivo, olha lá, está se abaixando. Ele está realizando algum procedimento. Nós não conhecemos todos os procedimentos que eles utilizam, né? Porque é uma equipe especializada. Então, todo o procedimento de segurança deve ser seguido, né? Nós estamos aqui obedecendo também. A gente foi orientado a se afastar um pouco mais, assim como na ocasião anterior. Eles estão fazendo mais sinais lá, né? Para que a gente se afaste um pouquinho mais, né? Pedir para o Cícero, nosso colega aqui, se afastar também. Cícero, é perigoso, chega para cá, né? Então, a gente está sendo orientado aqui pela Polícia Militar, né? Por causa do que está acontecendo. Luciano, ele está tirando foto ali da procedimento bomba? De descoberta, talvez, né, se trata de um artefato explosivo ou não. Jorge, a gente realmente não sabe, né? Está com o equipamento aqui, eu estou um pouco de longe, talvez o Cícero possa mostrar melhor, fechar um pouquinho mais, Cícero, para saber se ele está tirando foto do artefato, para averiguar se trata mesmo de um dinamite ou então de qualquer outro explosivo caseiro produzido por algum traficante, algum criminoso, enfim. Mas ele está bem pertinho, talvez se aproxime agora o momento dele fazer a retirada do artefato. Né, os moradores aqui estão sendo todos orientados a ficarem longe, ficarem distantes aqui do acontecimento. Olha lá, ele está chegando perto, com bastante cautela, né? Talvez averiguando, avaliando ali a peça, né, olhando de longe, olhando de perto, para ver se realmente se trata de um artefato explosivo, de uma bomba, de uma dinamite, né? A gente não sabe muito bem. Está voltando agora, né? Está saindo da área isolada, talvez não se trate de um artefato explosivo, né? Ele está voltando, talvez também para passar informações para o outro militar que compõe o esquadrão antibombas da Polícia Militar. Então a gente está acompanhando todo esse trabalho, todo esse procedimento, a gente continua olhando aqui, ó. Eles estão voltando, saindo da área, se afastando um pouquinho da área de isolamento. A gente torce para que nada de pior, né, aconteça, que não seja um explosivo, que não seja nada. Mas o fato é que ele acabou só chegando perto, talvez se aproximando com o celular, tirando fotos, só para averiguar mesmo. Vamos torcer para que não seja nada, né? Para que seja apenas um alarme falso, que foi identificado aqui pelos policiais militares do patrulhamento preventivo mais cedo, né? Só lembrando que tudo isso é em decorrência de um protesto por causa da morte de um jovem de 18 anos que foi assassinado hoje cedo. Os moradores revoltados fizeram um protesto aqui na região e logo após o protesto foi identificado pela Polícia Militar esse artefato, né? Esses caninhos amarelos ligados a fios. Os policiais militares acharam que poderia ser uma bomba, então convocaram aqui, acionaram o esquadrão antibomba. Jorge e Ingrid. Luciano, muito obrigada, uma excelente cobertura sua e do Cícero, excelente cobertura, já a gente volta com você. De repente o policial do esquadrão antibomba fala, né, tranquiliza, né, para ver se é ou não um artefato, né? Bom, daqui a pouquinho a gente já volta.
Já estamos de volta para falar sobre o clima tenso durante a operação da PM no Morro dos Gama, em Cariacica. Quem está lá ao vivo, a gente está acompanhando, é o Luciano Rosetti. Vamos ver se o Luciano conseguiu falar aí com o policial. O Luciano está lá, né? Está se preparando, está um clima ali de tensão, uma vez que eles estavam olhando o policial. Provavelmente tirou foto, não tenho certeza, ele estava ali, mas vamos ver se ele conversou. Luciano, teve alguma informação aí? Você conseguiu conversar com o policial? Olha, Jorge, a gente está se preparando aqui, né? Vocês até pegaram um pouquinho do nosso movimento aqui, porque realmente o clima está tenso, não está fácil aqui mesmo. Os policiais, eles estão agora afastados, né? A gente não conseguiu pegar muitas informações, porque realmente, num momento de tensão como esse, é mais difícil para nós, né? O que eles pedem para a gente é que a gente fique afastado aqui, até colocaram algumas viaturas aqui, né? Algumas motos da Polícia Militar pedindo para que a gente fique mais afastado aqui do local, porque realmente existe o perigo, né? De se tratar de uma bomba, né? Eu pedi para o Cícero, apesar da dificuldade, né, Cícero? Vou mostrar só mais uma vez ali, olha, aquele artefato, né? É um cano, ou então alguns caninhos amarelos conectados a fios. Então isso provavelmente foi colocado aqui depois do protesto, porque não está queimado junto com os outros pneus, né, junto com as outras coisas que foram queimadas aqui na região. Então, por causa desse equipamento que foi colocado ali, a Polícia Militar, que estava aqui acompanhando o protesto, né, e dissolvendo todo o problema, todo o protesto, eles acionaram o esquadrão antibombas por ficarem com medo, né, temerosos de que fosse algo pior. A gente vê aqui que todo mundo que passa pela região tem que passar ali pela pista, né? O pessoal aí acaba se arriscando um pouquinho, são nossos colegas da imprensa, né? Então a gente tem que mostrar, não tem jeito, né? Tem que passar correndo mesmo para poder garantir as imagens, a reportagem e a segurança. Mas a gente continua mostrando aqui, Jorge, que como a gente mostrou na verdade agora há pouco, o policial especializado chegou aqui. Ele atravessou a área de isolamento, olhou bem, né, o artefato, tirou fotos, né, fez fotografias, talvez analisou a peça e voltou lá para poder conversar com o pessoal. Mas, por enquanto, o esquadrão antibombas continua aqui no local, eles permanecem aqui no local. Né? Por enquanto, nada foi retirado, ele nem mexeu naquele artefato, nem mexeu no equipamento, eles continuam aqui. Então, quer dizer, pode ser que exista alguma suspeita, né? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Pois é, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Luciano com as últimas informações. Não sai daí não. Voltamos com as últimas informações do clima tenso durante a operação da PM no Morro dos Gama, em Cariacica, hoje cedo. Luciano Rosetti está lá, vamos ver. Luciano já está posicionado. E aí, novidades? Estou posicionado aqui, Jorge. Por enquanto, infelizmente, nenhuma novidade, né? Só o trabalho mesmo da Polícia Militar, do Esquadrão Antibombas, que continua bem afastado aqui da região. Agora eles estão pegando ali umas sacolas brancas, né? A gente não tem como saber do que se trata aqui, né? Nós estamos aqui do lado de uma empresa, como eu falei agora há pouco, aqui existem muitas empresas, né? Basicamente, todas as empresas aqui da região são voltadas para a área de mecânica veicular, né? Venda de peças, enfim, então de tempos em tempos acontece esse barulho aqui mesmo. Então, o que a gente vê lá no fundo da imagem, Jorge e Ingrid, esse destaque que a gente está fazendo aqui, é uma reunião entre os policiais do Esquadrão Antibombas. Talvez eles estejam discutindo as informações que foram passadas, né, por aquele militar que veio aqui. Então, talvez eles estejam discutindo as informações que foram repassadas pelo militar que esteve aqui com toda a sua proteção, né, agora há pouco ali, após a área de isolamento, porque a área está isolada aqui por causa daquele artefato. Né, então eles estão ali, talvez, vindo para cá, eles estão se dirigindo para cá de novo. A gente encerra e volta com vocês aí, Jorge e Ingrid, e na expectativa, no Ronda aqui a gente vai mostrar mais detalhes a respeito dessa operação. Mas a gente encerra com essa imagem, ó, os policiais militares do Esquadrão Antibomba vindo para cá, né, na direção da área isolada, com essa sacola aí, né, tá muito pesada por ser carregada pelos dois, né? Volto com vocês. Daqui a pouquinho o Ronda continua com essa história. E agora um recado especial no meio desse dia tão turbulento, né? Verdade. Na próxima sexta-feira tem novidade no Ronda Geral, uma surpresa para vocês. O programa vai visitar bairros da Grande Vitória e vai dar um presente. Detalhe, presente duplo. Vocês vão amar essa promoção. Fiquem ligados na edição de hoje, porque a Débora vai explicar tudo para vocês. Se liga no Ronda Geral, que é agora, coladinho com o TN. Uma boa tarde para você, até amanhã. Beijo, até amanhã.